Conforme eu havia prometido, eu vou falar sobre o primeiro episódio, mas eu resolvi convidar um amigo, que eu conheço desde 2008, o Dr. Cristiano Noto, para fazermos uma conversa sobre esse assunto. Cris, quem é você? Tudo bem, eu sou o Cristiano Noto, como você falou, eu sou médico psiquiatra, fiz desde a minha época de residência, tenho interesse pelos quadros psicóticos, pela esquizofrenia, e aí isso me fez ir para uma área de me envolver nas pesquisas lá no PROESC, que é o programa de esquizofrenia da Unifesp, e aí eu fiz mestrado e doutorado com isso, e a partir de 2011 eu comecei a criar e coordenar um ambulatório de primeiro episódio psicótico, que a ideia era continuar com as nossas pesquisas nessa população, mas que foi virando uma realidade como um ambulatório assistencial, e também pensar em estratégias assistenciais que podem ajudar no primeiro episódio, que podem inclusive ser pesquisas por conta disso. Certo. Você fala primeiro episódio psicótico, muitos dos nossos espectadores não vão entender esses dois termos. Episódio psicótico tem relação com dois tipos de sintoma, é isso? Você poderia explicar melhor? A gente chama de primeiro episódio, na verdade, existe uma crítica sobre esse nome. Hoje em dia a gente compreende mais como estágios iniciais, né? Porque não necessariamente é o primeiro episódio, é a fase que os sintomas começam a surgir. Quando a gente fala de sintomas, normalmente a gente está falando de sintomas positivos, que é delírio e alucinação. Então é a fase que a pessoa começa a escutar voz, ou começa a se sentir perseguida, começa a criar histórias que na verdade não estão acontecendo e que para ela aquilo é muito real, né? Então, normalmente esses são os primeiros sintomas que surgem, e quando a gente está se referindo de primeiro episódio, a gente está falando desse começo da doença, mas que na verdade são os primeiros anos. Tá. Eu lembro como foi o meu primeiro episódio. Também vou conversar um pouco com você. E hoje, quando eu olho para trás, eu tive 5 crises dentro de 35 anos. Hoje eu tenho consciência que o que estava dentro da minha cabeça não estava acontecendo. Mas na minha memória é muito curioso, porque é uma experiência vivida como se tivesse acontecido. Então, eu acho que e assim, o meu primeiro episódio, ele demorou aí quase um ano para ter um desfecho com sintomas mais floridos, né? Como é o começo, Cristiano? Tem vários jeitos, né, Jorge? Tem aquelas pessoas que estão relativamente bem e acordam quase que da noite para o dia numa crise, às vezes com algum fator que serviu de gatilho, né? Mas também tem aquelas pessoas que têm um início mais insidioso, né? E que é o que a gente mais vê, né, na prática. Então começa a ter uma dificuldade na escola, começa a cair um pouco o rendimento, começa a ficar mais desconfiada de alguma coisa, né? E aí em algum momento isso rompe uma barreira que é subjetivo, né? A gente não consegue quantificar isso, mas que aqueles sintomas estão suficientemente importantes para atrapalhar no dia a dia, para atrapalhar os relacionamentos, né? Só terminando aqui, você falou coisas muito importantes aí já sobre a sua experiência, né? Primeiro que é a vivência, né? Então hoje a gente sabe, isso tem um estudo que mostra que a pessoa que está tendo um delírio ou tendo uma alucinação, para o cérebro dela aquilo é uma experiência tão real como qualquer outra. Então você está escutando uma voz que a gente chama de alucinação, e você está escutando do mesmo jeito que você escuta a minha. Então o seu cérebro não tem como filtrar isso, né? Como separar. E muitas vezes a família fica irritada, querendo confrontar, falando, não, veja bem, não tem nada disso, não está escutando, não está acontecendo, né? E que eu acho que não é a melhor estratégia, né? Eu acho que tem que ser empático, falar, olha, eu sei que você está vivendo isso, mas a gente vai te ajudar a passar por isso. O que fez mais sentido para mim, não no primeiro episódio, que nem foi identificado, mas ao longo da minha vida, as pessoas dizerem, olha, tudo bem, eu sei que você está vivendo isso, mas eu não estou. Né? Então, eu respeito o que você está sentindo, o que você está dizendo, mas eu penso diferente. Né?
talvez essa seja uma maneira sincera e acolhedora de não isolar a pessoa que está passando pela situação. Sim. Porque eu acho que é a coisa mais angustiante, né? Você tá vivendo isso que já é muito intenso. E aí as pessoas começam a falar como se você estivesse mentindo, né? Eu acho que você fica duplamente sofrendo, né? Então é bem por aí, falar, olha, eu sei o que você está passando, eu sei que você não está inventando isso, mas a gente não concorda, a gente entende isso, já viu outras pessoas que passaram por isso pode ser uma doença, né? E tentar ir abordando por esse lado, né? Pegar algum gancho que a pessoa esteja sofrendo para conseguir oferecer ajuda. Você falou uma palavra muito central para mim, né? Que é o sofrimento, né? E é um sofrimento que é diferente de alguém que perdeu um parente que morreu, ou perdeu uma namorada ou um namorado. É um sofrimento que paralisa a vida, né? Então, as famílias, as pessoas que estão passando por isso poderiam entender que procurar um tratamento, antes de mais nada, é para aliviar um sofrimento e dar um passo adiante, né? Sim. Tem uma característica do delírio, né, que é que faz o que ele se tornar uma coisa tão importante, que é a intensidade dele, né? Então a ideia delirante, ela normalmente domina toda a vida psíquica do indivíduo, né? Então quando você e normalmente são questões muito dramáticas, né? Então você acredita que você não é mais filho dos seus pais, que você foi roubado não sei onde, ou que tem um chip na sua cabeça. Imagina o impacto que isso tem na vida de uma pessoa, né? Então é um sofrimento indescritível. E aí não é à toa que as pessoas normalmente deprimem quando estão vivendo isso, né? Tem alguns estudos que mostram como essa vivência, depois que melhora, isso pode ser comparado até a um estresse pós-traumático, de tão importante que é aquele momento, né? Então, se a gente não encara isso, não, ele está falando bobagem, né? Sem encarar qual é o impacto daquela vivência, né? Você não consegue tratar isso. Cris, eu vou te fazer uma pergunta, talvez a gente coloque lá no começo, eu acabei não perguntando. Estamos falando do primeiro episódio psicótico, né? Você explicou que envolve delírios e alucinações, mas o primeiro episódio psicótico não pode ser ou esquizofrenia ou transtorno afetivo bipolar. No primeiro episódio não tem como fazer essa diferenciação, né? Então, para as pessoas entenderem que a esquizofrenia começa e precisa de um tempo para que o diagnóstico seja fechado. Isso é central para as pessoas entenderem como é o tratamento com o médico psiquiatra, né? Que não é um achismo, tem toda uma técnica para se fazer isso. E não é ficar em cima do muro, né? Você não dá o diagnóstico. É como tratar o começo de uma doença que pode seguir ou um caminho ou outro. Você poderia falar um pouco diferente o que é a esquizofrenia e o que é o transtorno afetivo bipolar? Eles começam, ambos são transtornos psicóticos. Acho que vou falar um pouco do primeiro episódio psicótico, né? Então, quando a gente pensa em um surto psicótico, né, normalmente as pessoas pensam em esquizofrenia, mas vários outros transtornos podem cursar com um transtorno psicótico, né? Então pode ser um cara que chegou com cocaína a noite inteira e pode chegar lá numa emergência psicótica, né? E aquilo não necessariamente vai ser uma esquizofrenia, né? Então normalmente a gente pensa em causas ou relacionadas com droga, ou intoxicação, ou abstinência, ou até mesmo um surto induzido pela droga, que mesmo tirando a droga vai continuar, né? A gente pensa na esquizofrenia e nos outros transtornos que estão nesse espectro, né? Então tem o transtorno psicótico breve, que é uma coisa mais pontual, né? E tem os transtornos do humor, que aí entra o transtorno bipolar e a depressão unipolar. E aí podem, nos casos mais graves, terem sintomas psicóticos, que normalmente são, que a gente diz, congruente com o humor. Então, o rapaz que está mais deprimido, normalmente vem com delírio de culpa, de ruína, de que tudo nada vai dar certo. E o contrário, quando ele está em mania, que é aquela euforia toda, vem uma coisa de grandeza, de ser uma pessoa famosa, muito rica, alguma coisa assim.
No primeiro episódio, normalmente a gente não consegue ter certeza para onde isso vai caminhar. Então, isso é o tempo que vai dizer para onde isso está. A evolução do quadro, que muitas vezes vai mostrar para onde a gente está indo. Né? Então, a gente trata de uma forma mais geral e aí vamos sentindo para onde que vai a evolução desses pacientes. Uma coisa que, escutando você falar, para quem está do lado de fora, é muito evidente que aquilo que a pessoa está vivendo e dizendo é muito fora da realidade. Mas para a pessoa é uma certeza. Eu acho que, caminhando aí para uma conversa sobre como chegar, perceber e procurar uma ajuda, né, logo no começo, seria isso, né? A pessoa muda o comportamento, você pode me corrigir, mas perde a capacidade de realizar as coisas que vinha realizando e se isola no mundo que é só dela. Seria isso, Cristiano? Eu acho que sim, acho que de novo, né? Cada caso é um caso, cada pessoa vai evoluir de um jeito. Mas eu acho que é isso, porque eu acho que vai mudando o sistema de crenças, né? E as coisas do dia a dia vão deixando de ter sentido e começa a criar um sentido em alguma coisa que antes não existia. Né? E isso vai se absorvendo, normalmente não é compartilhado com as pessoas, então vai levando a pessoa a ficar cada vez mais envolvida nesse mundo interno. Né? Então é o isolamento, é a coisa de perder interesse com as coisas ao redor, né? E fica muito ligada naquela história que é normalmente monotemática e que ocupa todo o espaço psíquico da pessoa. Assim. E é difícil porque os amigos não conseguem se aproximar, ela não consegue dividir o que está vivendo com as outras pessoas. E aí, Cristiano, eu gostaria de levar a conversa para uma abordagem assim. Todas essas coisas estão acontecendo dentro do corpo e dentro do nosso cérebro. Então a gente pode dizer que o cérebro é a sede da alma. Não vou entrar em detalhes filosóficos, mas o que acontece com a gente está acontecendo dentro do corpo. Daí a necessidade nestas situações do tratamento com o psiquiatra. Você poderia falar um pouco como é esse tratamento no primeiro episódio? O tratamento, a gente primeiro, quando o paciente chega a primeira vez, se faz uma avaliação para tentar ter alguma pista do que está acontecendo. Desculpa, só uma coisa, você falou que pode ter várias situações que os sintomas são muito parecidos, por exemplo, uma intoxicação. Isso. Né? Eliminar essas causas que são... Então é exatamente isso. Então você faz uma história bem tirada, conversa com o familiar, faz exame de sangue, às vezes você faz uma ressonância magnética para ter uma ideia estrutural. E aí quando você vê que não tem nada acontecendo, você fala, realmente parece um quadro de uma psicose primária, vamos dizer assim. E aí você vai tratar. É que tem alguma coisa acontecendo que não aparece nos exames, né? Exatamente. É uma coisa que a gente sabe que tem toda uma coisa neurotransmissora, mas eu digo quando não tem alguma coisa clínica, vamos dizer assim, né? Uma coisa do corpo que esteja não é um tumor, não é nada nesse sentido. Não, um problema no fígado. Exatamente, alguma coisa que poderia ser uma infecção, alguma coisa nesse sentido. Daí a gente vai para o tratamento propriamente dito. O tratamento ele tem algumas particularidades, né? Então a pessoa no começo da doença ela é muito mais sensível à ação do medicamento. Então a gente já começa usando doses, normalmente metade das doses que são utilizadas nos pacientes mais crônicos. Né? E existe uma recomendação de tomar muito cuidado e com muita parcimônia na hora de subir as doses. Né? Porque do mesmo jeito que esses pacientes são mais sensíveis para responder ao tratamento, eles também estão mais sensíveis a desenvolver sintomas colaterais, né, que podem atrapalhar muito a vida dessas pessoas. Então, o grande lema dos clínicas de primeiro episódio é esse: começar com dose bem baixinha e subindo bem devagarinho. E conversando com a pessoa e com a família, né? Sempre, né? Então,
que tem a ver a parte de psicoeducação, que é você explicar um pouco o que está acontecendo, né? Então isso é uma coisa que é comum sempre no primeiro episódio, as pessoas chegarem totalmente perdidas, sem ter a menor ideia do que está acontecendo, né? Que tá ali no médico, mas já foi no Pai de Santo, já foi na igreja, já foi tudo quanto é canto, porque está buscando uma explicação. Você tem que mostrar o que está acontecendo e principalmente mostrar qual que é o impacto se você não fizer aquilo de uma forma bem feita, um tratamento, né? Então, esses serviços de primeiro episódio, eles existem hoje porque nos últimos 20, 30 anos se percebeu que é nesse começo da doença que o estrago ele é feito, né? Então as crises são mais intensas, mais agressivas, né? E aí depois de um certo período existe uma estabilidade, mas é uma cronificação, na verdade, não é nem uma estabilidade, porque nesse momento, depois que já passou essa fase, muitas vezes os prejuízos já estão lá, as pessoas já estão sem trabalhar, estão mais isoladas, né? Então se percebeu que o começo era uma oportunidade, o começo da doença, né? E que se você tratar isso bem tratado no começo, você tem uma perspectiva de mudar a evolução da doença, melhorar o prognóstico. Então por isso que começaram esses serviços todos no mundo. Assim, só juntando as duas coisas, né? Você falou que as pessoas passaram lá pela igreja, pelo Pai de Santo, várias religiões. É preciso sempre deixar claro, quando a gente fala fora do ambiente da universidade, que a religiosidade é muito importante para as pessoas. Quem tem a fé é importante. Não existe uma separação entre a fé e a medicina. Né? E uma outra coisa, assim, que você estava falando, eu comecei a pensar aqui comigo, é que a família está procurando uma explicação e ela não precisa deixar de ir na igreja, ou no centro espírita, ou na religião que ela frequenta. Porque a visão do médico, o médico vai explicar o que está acontecendo. O médico cuida de uma parte, né? Acho que é isso. É isso que a gente estava falando antes, né? Do próprio corpo e a nossa alma. Sim. Funciona de acordo com como funciona o nosso cérebro. E essa questão de fé, né, tem muito a ver com a questão de esperança, que a gente fala bastante, né? Então, se você não acredita que pode melhorar, que pode ter, por que você vai lutar por aquilo, né? Então, eu acho que com certeza ajuda, né? Então, a ideia de falar não foi como uma crítica, mas como uma coisa de um desespero que as pessoas vão tentando encontrar respostas. Claro que às vezes pode se tornar um problema, né? Quando você pega alguém de uma religião dessa que tem uma postura mais de não, você não precisa de remédio nenhum, é só... Mas a gente sabe que isso é exceção, como em qualquer outro caso, né? Muitas vezes dá para se fazer um trabalho de um acolhimento, que é uma coisa super saudável. Essa questão, né, de cuidar do corpo, se você está com pressão alta e o coração disparando, você não pensa duas vezes para tomar um remédio para baixar a pressão. Se você está com todas essas questões paralisando sua vida, sua família está super preocupada, o remédio também tem uma função de o corpo voltar a ser o que normalmente é. Sim. E o grande problema é que muitas vezes as pessoas não percebem que elas não estão num quadro normal, né? E não percebem que por mais que a gente fale, que aquilo lá não está acontecendo. Porque, de novo, né, como é uma vivência tão real, né, isso eu aprendi com você, Jorge, né? Esse exercício de se auto-questionar, né? É uma coisa dificílima, né? Então, você perguntar para você mesmo, será que isso é real, né? Então, e normalmente uma pessoa que está no primeiro momento, ela não tem ainda, não desenvolveu essa capacidade de automonitoramento e de enfrentamento e de fazer esse questionamento. Você falou uma outra coisa importante, eu vou falar depois, mas o que você falou agora é uma coisa que eu levei muito tempo para aprender, né? Mais de 17, 18 anos, brigando com a esquizofrenia, e sofrendo e caminhando, andando, caindo, andando, que eu gostaria, se eu pudesse mandar uma mensagem para quem está passando por isso hoje, né, seja a família, seja a pessoa, confia no médico.
mesmo que esteja tudo, está tudo diferente, você se acha perseguido, todas essas sensações interiores, é preciso lembrar que o médico pode ajudar você a sofrer menos. Esse é o objetivo, eu acho. Sim. E pode ser o médico, né? Acho que é o que faz mais sentido, mas eu acho que você está falando assim, você tem que ter um ponto de referência, né? Que você possa confiar e falar assim, e aí, tô saindo do prumo, e aqui você consiga ver o nível. Às vezes é um familiar, às vezes é uma namorada, né? Sim. Obviamente o médico melhor ainda porque ele já consegue conduzir se não for o caso, mas acho que é isso. Mas assim, muitas vezes as pessoas demoram para conseguir fazer isso e falam, não, eu vou confiar mais nela do que em mim, né? Acho que esse é o grande desafio, né? Eu levei muitos anos para entender isso com o meu médico atual. E eu acho que isso muda a perspectiva. Quando a gente conquista isso, né, com uma relação com o paciente, né, isso facilita muito, né? Porque daí você consegue tratar, você consegue tratar junto, né? Sim, sim. Tem todas as dificuldades que tem já do tratamento, mas a gente tira a principal delas, que é ficar numa relação de inimigo, né? Assim, é muito difícil, você se acha perseguido e acha que o teu médico está dentro dessa Claro, situação. né? Porque ele é o que está mais falando, mais confrontando e está querendo te dar alguma coisa que, né? Acho que é isso. E é difícil. Confiança é um passo que você no escuro, né? Essa que é a confiança, esperar. E as coisas assim, né? Na minha história, falando da minha história com a esquizofrenia, a relação com o médico vai se mostrando consequente com a realidade, né? Então, assim, é uma postura de alguém que está seriamente focado em ajudar. É óbvio, né? A gente fala do médico, porque eu estou falando com você que é um médico. Mas a equipe multidisciplinar, né? Psicologia, terapia ocupacional, o acompanhante terapêutico, a equipe junta e a equipe conversa também, né? Para poder chegar a melhores caminhos. E uma outra coisa que eu queria falar com você, Cristiano, é um problema muito sério que eu vivi há muito tempo, né? Que é a adesão. Aceitar que um remédio vai ajudar as questões interiores que você está vivendo. Inclusive existem críticas, dizem que não ajuda. Tem quem é contra a psiquiatria, né? Não serve para nada. Mas eu, com a minha experiência, eu acho que tem outras coisas assim na vida. O remédio não resolve a vida. Não seria uma maravilha, né? Ser bom, não, a pílula da felicidade. Mas o remédio é uma base para que seu corpo esteja funcionando bem. Isso, a estrada para você conseguir seguir o caminho, é isso, acho que é um pouco por aí. E uma coisa importante quando a gente fala de adesão é que muitas vezes as pessoas só começam a lembrar que isso pode ser um problema depois de o estrago já está feito, né? Depois de 2, 3 anos, já tomou um remédio, tomou outro, mas será que está tomando direito? Né? E a gente sabe que isso é um problema no primeiro episódio, né? Então, tem um estudo que eles fizeram na Escandinávia, não sei o que, com acho que 2.500 pessoas que foram internadas no primeiro episódio. Sim. E eles têm controle, se essa pessoa pega remédio, não pega. E eles veem que depois de um mês, mais da metade dos pacientes não tinha pego a primeira receita. Né? Então a gente sabe que na Escandinávia, metade dos pacientes que foram internados já não tomam remédio. Isso aqui deve ser até pior aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem que ir lá desde o momento zero saber que é isso, que a pessoa, se ela não acha que ela tem uma doença, aquele remédio só traz problema. Então, obviamente, ela não vai querer tomar. Então, tem que pensar um jeito de abordar isso logo de cara. E é na relação médico-paciente que isso se constitui, né? Sim. Por isso que eu te falei da questão da confiança. E é difícil você confiar quando você não concorda com a outra pessoa, né? Abrir mão da sua certeza. Sim. E ouvir a outra pessoa. Isso é um exercício, né? Demora muito tempo para conseguir isso. Eu lembro que eu tenho um paciente que eu já passei por uma dessa experiência que você está contando, né? Ele entrou numa crise, estava atrapalhado, não estava entendendo nada. Mas ele tinha uma relação tão boa que falou assim, agora o que a gente vai precisar é aumentar esse remédio. Não, mas estou bem. Não, a gente vai precisar aumentar. E ele sabia que eu estava falando uma coisa que era para o bem dele, então ele nem questionava aquilo. Não estava entrando, mas por conta disso, por conta daquilo. Não, ele
esse cara aqui cuida de mim, se ele está falando é para fazer isso. Essa é uma parte importante, né? E a família também apoiar esse processo, né? E também eu percebo que a família normalmente é um jovem, um adolescente, no começo da vida adulta, e a família também se desespera, se desestrutura com uma situação como essa, né? Precisa de um acolhimento também. Com certeza, né? Eu acho que eu sempre falo isso para os pacientes quando reclamam que está internado, porque eu não sei se é pior para o paciente ou para a família, né? Porque a família tem toda uma coisa de expectativa, né? Então, um jovem que criou, está lá no começo da vida, de repente tem isso, você tem uma frustração e uma incerteza muito grande, né? Mas o que vai acontecer agora? Como é que vai ser? Ele vai voltar, não vai voltar, vai melhorar, né? Então, a gente vê, um desespero muito grande, né? A minha experiência com a minha família, né? Além disso, né? Além dessas questões de as expectativas têm que ser repensadas, né? O convívio familiar mesmo do dia a dia fica muito difícil. A pessoa passa por uma situação que ela está rompendo os limites dos laços familiares, né? Tem que ter muita paciência, né? Acho que a minha família teve muita paciência. Todo o equilíbrio lá, isso. Não, e aí fica uma coisa de uma insegurança, então se um dia você acorda mais mal-humorado, já fala, mas será que está tendo crise de novo, não tomou remédio, já fica uma caça às bruxas, assim, né? Que demora muito tempo para se reconstruir de novo e as coisas voltarem ao normal e assentarem, né? Acho que é isso. Eu gostaria de dizer assim, novamente uma mensagem para quem está vendo o nosso vídeo, né? É que o primeiro episódio psicótico, nós estamos aqui falando mais da esquizofrenia, mas também pode ser o transtorno afetivo bipolar. São doenças que hoje, né, é possível construir um caminho de vida que, não vou dizer normal, mas como qualquer outra pessoa. E a gente tem que aprender, eu aprendi isso depois de muitas décadas, né, que é o seu esforço pessoal com a sua vida, que é só sua, e que você vai construindo as possibilidades, vencendo as dificuldades, como todas as pessoas fazem, na verdade. Sim. Só que, né, se eu tivesse diabetes, por exemplo, tipo 1, eu teria que estar preocupado com a minha glicemia. Como eu tenho essa questão biológica, que leva à esquizofrenia, que leva a crises da esquizofrenia, é preciso ter um cuidado muito próximo com a medicação para que isso fique sob controle. Como a glicemia fica sob controle com o remédio. É lógico, é muito diferente diabetes e esquizofrenia, são coisas muito diferentes. O que eu aprendi é que no começo o uso da medicação ele causa alguns desconfortos, né? No meu caso, o pensamento fica mais lento, né? Mas com o tempo, né? Eu estou há muito tempo, desde 2002, com a mesma dose de remédio, né? O mesmo tipo de remédio. O seu corpo se acostuma e você volta a ter uma vida como se não estivesse tomando nada. Eu acho que é isso, né? Acho que o objetivo é que você volte. Quando a gente fala disso, não é que a gente está querendo falar, não, a doença não causa problema, o tratamento é uma maravilha. Claro que não, a gente sabe que é muito ruim ficar tomando remédio, como qualquer doença crônica, né? E a doença traz dificuldades, como também qualquer outra doença, né? Então, se você tivesse diabetes, você ia ter um outro tipo de preocupação, né? E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir dar esse passo além, né? De falar, ok, eu tenho isso é um problema, me traz complicações, mas eu vou continuar e vamos tocar a vida, né? E a gente vê várias pessoas que conseguem fazer isso, né? E conseguem superar e conseguem retomar a vida. E aí vão encontrar o caminho que nem você falou, né? Cada um sabe qual que é o seu caminho, sabe o que faz sentido e vai ser mais pleno ou menos com os seus desejos, os seus sonhos. Mas é isso, cada um vai procurar o seu caminho. Esse é o nosso grande objetivo hoje, né? Então, a gente tenta remitir sintomas, mas
não como o fim da história, né? Como um meio para as pessoas conseguirem ter uma vida plena. Se você fala de remitir sintomas, a minha experiência pessoal, eu sei que a minha experiência não vale para todo mundo, é a minha experiência pessoal. É que essas questões, dessas percepções muito diferentes, os delírios, as alucinações, que vem juntos também com perda da vontade, incapacidade, você não consegue expressar afeto. Essas coisas vão, como você vai vivendo, e elas vão deixando de ter peso, elas vão ficando para trás. Então, se você acerta o tratamento, começa a viver coisas novas, ela vai ocupar um lugar dessas que vão virando coisas antigas, e você consegue também ter um entendimento seu sobre aquilo que você viveu. E criar novos afetos, criar novas vontades. Novos relacionamentos, mudar relacionamentos que já existem. Essa que é uma mensagem de esperança, não só no primeiro episódio. Eu tive 5 episódios até eu conseguir entender que eu tenho que me cuidar, inclusive antes do episódio aparecer. Não quer o sexto tão perto assim, né? Quando eu já me sinto diferente, me sinto mal, eu procuro meu médico, se é necessário, numa conversa, a gente aumenta um pouco a medicação, espera um tempo, vê se isso passa. Normalmente, até hoje tem passado, mas assim, não chega a ameaçar a minha vida. Mas assim, é isso, você vai aprendendo a lidar com isso, né? Exatamente. Aí você vê um sinal de alerta, não precisa esperar chegar na crise para poder tomar uma medida, né? E acho que é mais ou menos assim, né? Se você tem, usando novamente exemplos clínicos, né? Você tem pressão alta, por exemplo. Você sente quando a sua pressão está alta. Você não vai esperar ter um infarto para tomar um remédio, ou para procurar um médico, né? Eu estou usando essa linguagem muito simples. Eu sei que é muito diferente. E eu sei que é muito difícil também, Cristiano. Muitas pessoas no Brasil não têm acesso a um tratamento como esse que nós estamos conversando aqui. Os locais tem muitos pacientes, mesmo que tenha todo o tempo do médico à sua disposição, não estabelece uma relação de empatia. Então tem a questão dos medicamentos, de ter acesso a medicamentos modernos. Então, e o primeiro episódio também você falou assim, né? Da pessoa perder tempo indo na igreja, no centro espírita ou em outra a denominação religiosa. Perder tempo no sentido de ficar tempo sem o tratamento mais exposto à psicose, é isso. E aí fica mais difícil de retomar a vida. Mesmo no sentido falando no sentido vivido. Se você brigou com todo mundo, se você se afastou do trabalho por meses, para você retomar sua vida vai ser muito difícil. Além de ter alterações no cérebro que precisam ser restabelecidas. Sim. Sempre brinco, tá falando das analogias, né? Então, é igual jogador de futebol que machuca o joelho, né? Quando ele volta para jogar, ele demora um tempinho para pegar no ritmo, é a mesma coisa, né? Então, quando o paciente tem uma crise, ele demora um tempo para conseguir voltar a retomar as coisas, né? A confiança, então acho que tem esse tempo aí mesmo. Muito legal, Cristiano, a nossa conversa. Eu vou dizer para você assim, tem alguns assuntos que eu vou conversar com outros amigos. Né? Um deles é sobre os sintomas mesmo, né? Ir a fundo nessa experiência desses sintomas. Eu devo procurar algum outro médico. E outra coisa que é uma questão da juventude, sempre foi da juventude de todos os tempos, foi do meu tempo também, que é o uso de drogas. Né? Eu vou procurar uma amiga, também psiquiatra, que se dedica ao setor de adição. Né? Aí também ir fundo, e assim, nas estratégias que peguem desde a juventude ou casos mais extensos, né? Existem técnicas de tratamento, de acolhimento e de postura. Eu estou muito feliz de conversar com você hoje para a gente poder esclarecer para as pessoas que a esquizofrenia tem um começo. E quem tem transtorno afetivo bipolar, que é alteração de humor,
ou fica muito eufórico ou muito triste, né? Essas coisas têm tratamento e é possível levar uma vida com qualidade. Muitas pessoas desistem do tratamento, né, Cristiano? Aí tem que sofrer para depois voltar até se acertar com o tratamento. Como não é uma decisão racional, né, a gente espera que as pessoas tenham um entendimento de que é um cuidado com a vida. Né? Tomar remédio é um cuidado com a vida. É assim que eu enxergo hoje. Sim. E eu não sou nenhum exemplo, porque eu gastei muito tempo para chegar a entender isso. Mas talvez esse vídeo, né, já funcione como isso, né? Alguma pessoa que esteja nesse momento de dúvida, questionando o tratamento, ver um depoimento, ver uma conversa, entender que tem um sentido naquilo, né? E que ela pode também superar essa fase e atingir essa fase de estar mais estável, de estar procurando um propósito na vida. Então, acho que passa uma mensagem aí de esperança, sim. O nosso amigo Rodrigo fala sobre esperança, né? Ótimo. Se eu conseguir encontrá-lo... É que nós estamos em locais separados agora, né? E agora ele está na China, né? Então. Nós estamos em locais separados, estamos no Caísmo e ele está lá no outro programa. Nós estamos fazendo uma conversa sobre esperança, de um ponto de vista realista, com um médico muito experiente. Sim. Vem aqui um dia, pô, só deixa marcado. Legal. Certo? Muito obrigado, Cristiano. Imagina, eu que agradeço de participar, Jorge, eu fico contente. Que legal. Espero que dê certo. Dê certo. Valeu.